E como colocou o professor Dolbor, a taxação de grandes fortunas está entre as atitudes urgentes a serem tomadas. O repórter Jomiag conversou com especialistas com a mesma opinião que garantem: a economia pode ser recuperada, as vidas perdidas não. Veja na reportagem. O teto de gastos limita o investimento público e é reajustado apenas pelo índice da inflação. Com isso, as verbas para a saúde estão em níveis semelhantes aos de 6 anos atrás, mas com um problema: houve aumento populacional de 7 milhões de pessoas. Essa redução mostra que a medida é um erro e agora temos dificuldades para combater a pandemia do novo coronavírus, afirma o professor Francisco Fúncia, consultor técnico da Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde. O Sistema Único de Saúde entra na pandemia com 42 bilhões e meio a menos de investimentos realizados, seja porque os recursos não foram disponibilizados, seja porque uma outra parte está já compromissada, mas o financeiro não foi disponibilizado. Então, isso é uma situação muito grave e que agora, no momento da pandemia, o que nós estamos verificando é que o próprio decreto de calamidade pública não está sendo plenamente, cumprido por parte do governo federal. Por quê? Porque a gente teve, até agora, somente um pouco mais de 13 bilhões de recursos acrescidos no orçamento da saúde. Hoje o INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, publicou uma pesquisa revelando que, por causa da emenda constitucional do teto de gastos, houve restrição de investimentos e isso deixou vulnerável o setor de saúde e outras áreas sociais. Livi Gerbasi, assessora política da entidade, afirma que o orçamento do país não pode ser só um planejamento técnico. Não, ele é uma peça política e ele é uma peça garantidora de direitos ou não, né? Então é o que a gente tem que fazer enquanto sociedade, a gente fica sempre olhando para ele e fiscalizando, porque é lá que a gente consegue ver quais são as prioridades do governo. E se a prioridade do governo tem sido o cumprimento de metas fiscais, austeridade, como a gente tem visto, ou se tem sido, de fato, a garantia de direitos. Ex-ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff, o deputado federal Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, afirma que o teto de gastos está destruindo a saúde no Brasil. E como medida emergencial, o Congresso aprovou um orçamento de guerra, mas o governo Bolsonaro não está utilizando essas verbas. O Ministério da Saúde não precisa respeitar o chamado congelamento, teto de gastos, nesse ano. E isso é fundamental, porque nós precisamos abrir novos leitos de UTI. Os recursos que estão chegando para os estados e municípios é pífio em relação à necessidade de abertura de novos leitos de UTI, necessidade de máscaras, equipamentos de proteção aos trabalhadores e trabalhadoras. Nós estamos jogando os nossos trabalhadores e trabalhadoras da saúde numa guerra sem proteção. Na opinião dos especialistas, para melhorar a situação, é preciso revogar o teto de gastos e fazer uma verdadeira reforma tributária, que seja progressiva, aliviando para os mais pobres e tributando os grandes lucros e fortunas. O que é fundamental é que você tenha políticas públicas que promovam, de um lado, os investimentos necessários para a geração de emprego e renda, para o crescimento econômico. Uma parte desses investimentos tem que ser direcionados para a infraestrutura, tem que ser direcionados para a saúde, tem que ser direcionados para o saneamento básico, tá certo? E, no momento de pandemia, agora, não tem que se pensar no problema do nível da dívida pública. A dívida pública se financia, tá certo? No futuro, quanto mais rápido for a retomada da atividade econômica no pós-pandemia. Então a gente precisa de um relaxamento ou de uma revogação das regras fiscais para o Estado conseguir garantir o seu papel de provedor de direitos humanos e do mínimo de proteção social para as pessoas. Além disso, a gente propõe, né, o orçamento, ele tem que, o subfinanciamento do SUS tem que acabar, a gente tem que repor o orçamento do SUS, a gente tem que repor as políticas garantidoras de direitos humanos, que também perderam muito nos últimos anos, como mulheres e indígenas, e a gente defende uma reforma tributária progressiva, que é algo que a gente ainda não conseguiu discutir com maior aprofundamento no Congresso Nacional. É impossível ter um sistema
público universal, gratuito para a população, congelando por 20 anos os investimentos da saúde. Então, primeiro, nós precisamos revogar essa emenda. E segundo, buscar novas fontes de financiamento para a área da saúde. Eu tenho um projeto de lei que estabelece um fundo de resgate da saúde pública, que inclui entre fontes financeiras possíveis, taxação de grandes fortunas, taxação de grandes heranças, taxação de bônus, divisão de lucros e dividendos entre os altos executivos, os recursos do pré-sal, recuperar os recursos do pré-sal, que durante o governo Dilma, eu era ministro da Saúde, nós tínhamos conquistado para a área da saúde, foram retirados no governo Temer, recuperar os recursos da saúde para a gente voltar a investir fortemente no SUS. Só sistemas nacionais públicos organizados e fortalecidos podem evitar pandemias globais como a do coronavírus. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.